Olá, seja muito bem-vindo ao Coletivo, ao seu programa semanal de entrevistas da TV Unifev, a afiliada TV Brasil. O meu convidado de hoje é Antônio Benjamin da Silva, popular Toninho, muito conhecido aqui em Votuporanga. Ele é palestrante motivacional para equipes esportivas e profissionais de diversas áreas e também professor do Colégio Unifev, nosso parceiro aqui de natação, futsal, futebol e educação física. Toninho, seja muito bem-vindo, muito obrigada aqui pela sua presença. Obrigado, Fabiola, pelo convite. Obrigado à TV e à Rádio Unifev por estar abrindo as portas para mim, para a gente falar um pouquinho sobre tudo isso que move o mundo, né? Que é a motivação. Tá certo, Toninho. Você, inclusive, é nosso parceiro, vamos dizer assim, porque falou de esporte, o Toninho tá dentro. Ele é comentarista aqui da TV Unifev, convidado, às vezes, quando a gente vai transmitir os jogos do CAV, né? O Toninho vem e dá aqui a sua parcela, o seu conhecimento, né, Toninho? Falou de esporte, você tá dentro. O esporte, eu costumo dizer que o esporte muda a vida das pessoas, né? Tanto dos jovens como os adultos. Hoje, principalmente, as pessoas mais velhas que praticam esporte têm uma vida saudável. E falou de esporte, eu tô dentro, assim, topo tudo. O CAV é muito querido por você, né? Como é que tá o CAV, Toninho? Vamos antes da gente começar nosso bate-papo aqui, vamos falar sobre o CAV. Como é que tá o jogo? Eu sou suspeito em falar do CAV, porque eu sou torcedor fanático do CAV, torço mais pro CAV do que qualquer outro time. E eu tenho uma preocupação muito grande, Fabíola, falando a verdade sobre o CAV. É uma situação que está complicada. Hoje eles estão só em 3 pessoas tocando o CAV, eram 10, então quer dizer, 7 já não estão mais. As categorias de base, que é o que move o esporte, move o futebol hoje, né? Hoje, se você não tiver categoria de base, você não tem como sobreviver. Eles não têm mais essa categoria de base por financeiro mesmo, falta de dinheiro. Vai disputar o Campeonato Paulista da Série A3 o ano que vem, mas eu estou assim, muito preocupado com a permanência desse time em Votuporanga ou não. Pois é, a gente fica na torcida porque o CAV faz parte da história de Votuporanga, né? E a gente quer que o time continue aí e a gente poder fazer essas transmissões também. Toninho, vamos lá então. Você é formado em Educação Física e tem pós-graduação em Natação e Atividades Aquáticas. Como começou essa sua história no esporte? Bom, a minha vida inteira eu sempre gostei de esporte. Qualquer tipo de esporte, ou eu praticava ou eu assistia, né? E sempre não tenho uma segunda opção de profissão. Eu sempre quis trabalhar com esporte e ser professor de educação física. No ano de 98 eu terminei a escola, fui fazer faculdade em Santa Fé do Sul, educação física, e me formei. E eu gostava muito de futebol, gosto muito de futebol, né? Então, o meu objetivo ao entrar na educação física era trabalhar com futebol. E eu costumo dizer assim, que quando o cavalinho passa arriado na sua frente, você não pode deixar de pegar essa carona. E caiu de paraquedas, assim, a hidroginástica e a natação na minha vida. E foi até engraçada a história, né? Quando apareceu essas oportunidades. Você sabe dar aula de natação? Sei. Você sabe fazer aula de hidroginástica? Sei. E nunca tinha nadado na minha vida, nunca tinha sido aluno de escola de natação. Então, eu costumo dizer para as pessoas assim, pega o seu cavalinho que está passando arriado e corra atrás de conhecimentos. E eu fui estudar natação, fui estudar hidroginástica, fiz a minha pós-graduação em cima disso aí. E hoje, graças a Deus, trabalho assim, numa coisa que eu gosto, que é a natação, que me deu tudo esse conhecimento, e o futebol e o futsal, que sempre foi minha paixão. Então, eu entrei na natação e na hidroginástica através de uma oportunidade que me deram, e em vez de eu pular para trás e falar, não, eu não sei mexer com isso, eu abri a minha mente e falei, não, eu sou capaz, eu consigo fazer e eu vou conseguir. E está aí mais de 25 anos de profissão. E a gente está falando aqui sobre esporte, né? É interessante a gente falar também sobre o poder transformador do esporte, né, Toninho? Você dá aula no Colégio Unifev, lida com crianças, né? E forma essas crianças desde os primeiros dias, né? É realmente muito, muito poderoso, né, o esporte? Bom, o esporte é uma ferramenta que hoje em dia as pessoas estão vendo mais isso. Há 20, 30 anos atrás, as pessoas não viam o esporte como essa ferramenta, principalmente para a criança e para os jovens. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, que o esporte salva vidas. A gente no colégio, eu trabalhei em duas partes diferentes do esporte.
hoje eu trabalho na parte educacional, né? Que a gente educa as crianças para o esporte. Quando eu trabalhava na parte competitiva, na parte de alto rendimento, com a equipe de natação de Votuporanga, era diferente. Porque hoje eu posso falar na educação assim, a gente não quer que você se transforme em atleta profissional, ótimo, se você for um atleta profissional, perfeito, legal, vamos ficar muito felizes. Mas a gente trabalha mesmo a pessoa, o ser humano. Ele ser uma pessoa do bem, ele ser um pai responsável futuramente, um esposo responsável, um amigo responsável. E o esporte te dá isso. O esporte é a primeira coisa, antes de qualquer coisa, antes de saúde, te dá responsabilidade, te dá disciplina. Então, quando eu estava na parte competitiva, a gente cobrava os resultados. Hoje, na parte educacional, a gente cobra o respeito, a integração entre os alunos, a socialização e sempre, sempre, sempre a pessoa saber que ali do lado dele tem um amigo, não um adversário. Você, inclusive, trabalhou com um atleta paralímpico. Me conta essa história. Isso, junto com a comissão técnica da Avonat, né? A Avonat, que é a Associação Votuporanguense de Natação. Legal. Aqui de Votuporanga. A gente começou há 10, 12 anos atrás, com poucos alunos. Hoje, quem está na frente é o Alan, é um coach muito bom que veio de São Paulo, Chaninho coordenando. Hoje a equipe tem mais de 200 crianças e adolescentes envolvidas nisso daí. E o Eric chegou na nossa equipe, a história do Eric é bem engraçada e bem motivadora. O Eric chegou na escola de natação para fazer hidroterapia, porque ele tem um problema de paralisia cerebral e afetava as pernas deles, membros inferiores. E ele chegou a fazer hidroterapia. E o Eric se encantou com a natação. E quis trocar a hidroterapia com a natação. Conseguiu trocar, começou a fazer a natação. E hoje a gente pode falar que ele é um profissional da natação, seleção brasileira de natação paralímpica, seleção paulista, campeão brasileiro de vários anos. Hoje faz educação física aqui na graduação da Unifev. Tem a Bolsa Atleta por nadar por Votuporanga. Tem um salário bolsa do governo federal, do governo estadual. Então, assim, a gente transformou, toda a comissão técnica transformou o Eric numa pessoa assim. O Eric podia ser mais um coitadinho. Mais uma pessoa que tinha um problema físico, que não ia dar nada, que podia encostar no governo federal na aposentadoria, mas não, ele foi atrás dele. O Eric, a maior alegria que eu tive no esporte, como técnico, como professor, foi ver o Eric campeão pan-americano, subindo no pódio em primeiro lugar, cantando o hino nacional, de uniforme da seleção brasileira, onde tinha mais de 25 países disputando. Então, assim, ele é uma referência hoje esportiva em Votuporanga, não só pelos resultados, mas pela a garra e a força que ele tem. Ele tem muito mais atletas que a gente conseguiu fazer ser campeão na vida e também no esporte. Agora me fala uma coisa, você entrou para o mundo das palestras motivacionais, né? O que te levou aí para essa área? Além de ser professor, você continua como professor também? O mais engraçado de tudo foi assim, essa vírgula que deu virada na minha vida. De chave. E essa virada de chave na minha vida foi durante a pandemia. O que aconteceu? Eu tive que começar a dar aula de educação física remota, lá no colégio. Que não é fácil, então, que né? não é nada fácil. Eu tenho até uma amiga dentro do colégio, a Jo, a professora Jo, que eu desabafava para ela, falava, calma que você vai dar conta. E um dia veio na minha cabeça assim, eu vou dar uma gincana virtual para essas crianças. Coloquei uma peruca de Black Power, falei para as mães colocarem eles na frente do computador com fantasias e comecei a fazer essa gincana virtual. Eu pedia no computador, eu quero que vocês tragam uma colher. Eles saíam correndo da frente do computador, ia lá, pegava essa colher e mostrava na frente do computador. E depois que eu dei essa aula, Fabíola, eu falei assim, cara, eu acho que eu preciso motivar as pessoas de alguma maneira, através do computador mesmo. Porque a minha história de vida é uma história de vida de motivação. E comecei a fazer live.
comecei a fazer live sobre a minha história de vida, comecei a fazer live com alguns amigos do esporte, ou amigos pessoais também. E aí eu vi que estava dando resultado isso aí, porque assim que acabava as lives, eu recebia algumas coisas, eu tenho uma mensagem no meu Instagram, que eu recebi de um advogado, um amigo meu, falando, cara, amanhã eu tenho uma audiência muito dura, e eu estava assim, com a cabeça muito bagunçada, não queria saber dessa audiência, e depois da tua live, cara, você abriu um horizonte para mim, que a gente tem que lutar até o final, que a gente não pode desistir. Então eu falei, opa, peraí, eu acho que eu estou ajudando algumas pessoas de alguma maneira. E comecei a fazer essas lives e comecei a ser convidado para falar para outras pessoas, tanto em colégio, graduação, das faculdades, times de futebol. E comecei a contar a história da minha vida, com o nome da palestra, A Sua Vitória Começa com 1 Minuto de Vida. Então, assim, resumindo bem rapidinho, a minha mãe, eu sou filho, mais 2 irmãs, né? E a minha mãe, no meu parto, veio a falecer. Ela faleceu no meu parto e eu tenho um problema no meu braço direito devido a esse parto, porque foi um parto correndo, foi um parto muito delicado e tinha que ser rápido, porque senão eu também vinha a falecer. E aí essa minha mãe morreu no meu parto, sempre uma família muito humilde mesmo. Eu perdi meu pai, que foi alcoólatra, eu perdi meu pai com 14 anos de idade, 15 anos de idade. Nossa. Fui criado por uma tia minha, irmã do meu pai, solteira, e que me criou, e eu chamo ela de mãe até hoje. Uhum. E ela foi a minha fortaleza. Uhum. Ela foi, assim, a pessoa que mais acreditou em mim. Eu, com 5, 6 anos de idade, se 10 pessoas me vissem na rua, 10 falavam assim, isso aí vai ser a negação, não vai virar nada na vida. Por quê? Porque eu tinha esse vitimismo comigo. Tudo que acontecia comigo, eu colocava na minha cabeça que não era por méritos meus. Você mas se sim, colocava nessa posição, isso, né? Mas sim porque, porque é um coitadinho, porque teve que esperar a irmã estudar de manhã para pegar o uniforme na parte da tarde, para ir com o mesmo uniforme. O tênis era do primo mais velho. Então, assim, isso tudo veio me transformando. E essa minha tia, mãe, sempre falava para mim, você vai ser alguém na vida. Eu acredito em você. Então, assim, tudo que acontecia de ruim na minha vida, se fosse ruim para mim, eu pensava nela. E eu acho, assim, que a maior prova de amor perante ela comigo foi que há 4 anos atrás, ela faleceu nos meus braços, eu fazendo massagem cardíaca nela. Então, assim, eu acho que foi uma história muito bonita entre amor de mãe e filho. Eu tenho uma palestra também que eu conto a história dessa minha tia-mãe, que não é toda mãe que tem um filho no ventre. É uma história muito legal de se contar, porque eu conto a história dela. Ela deixou tudo ao nosso redor para cuidar de mim, recém-nascido, da minha irmã com 6 anos e da minha outra irmã com 9 anos. Então, foi assim que começou essa maneira de eu ver que eu podia motivar as pessoas, através da minha história de vida, através das histórias da minha família, da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs, porque é difícil você dividir uma maçã em 3. É muito difícil isso. Mas o mais grato de tudo isso é você lembrar que você dividiu uma maçã em 3 e hoje você poder comprar 5, 6 maçãs para sua família. Então, essa é a motivação maior que a gente tem na nossa vida, é não desistir jamais. E as pessoas estão sempre precisando de uma palavra amiga, né, Toninho? Como você comentou, esse advogado que se inspirou pela sua palestra, né? É muito interessante poder levar, né, esse tipo de informação e de história para as pessoas, né? Fabíola, eu costumo dizer assim, que a pessoa ela tem que ter uma história de vida, sendo boa ou não. A escolha da pessoa, se a vida dela vai ser legal ou não, é todos os dias, a hora que ela olha no espelho para escovar os dentes. É o que eu faço todos os dias. Eu olho no espelho e falo assim, hoje você precisa ser melhor do que você foi ontem. Caraca, mas ontem eu fui muito bom. Beleza, mas hoje você precisa ser melhor do que ontem. E as pessoas
eu costumo ter uma frase que é: pessoas precisam de pessoas. Não tem jeito. A evolução do computador está aí, a evolução do digital está aí, só que nada como isso aqui, ó. Nada como estar com pessoas. E eu fui fazer uma palestra no comecinho do ano, aqui na Votuporanguense, no CAV, e acabou a palestra, deu umas 2 horas, assim, 2 a 3 horas do final da palestra, uma pessoa me chamou no Instagram, de Santos, da cidade de Santos. Olha, eu queria te agradecer, eu sou o Felipe, eu sou empresário do jogador Caueri, ele está aí no CAV, o pai dele faleceu há 2 meses de Covid, e ontem à noite, antes da tua palestra, ele tinha me ligado, e ó, me arrepia, ele tinha me ligado e pedido para ir embora, porque ele não queria ficar. E hoje, ele assistindo a sua palestra, você nem me conhece, só que eu tenho que te agradecer, porque ele falou que a palestra foi muito boa, e não em sentido de fazer as pessoas chorarem ou te colocarem no seu lugar, não, mas saber que tudo na vida passa, tudo na vida passa. Hoje esse menino está no Atlético Goianiense, quase se profissionalizando já, ganhando o salário dele, eu converso com ele direto pelo Instagram, então assim, essa motivação que a gente tem que levar para as pessoas, essa motivação que a gente tem que passar para as pessoas e não desistir. Pode ser um jogador de futebol, pode ser um vendedor de roupa, pode ser um cara que, a profissão que for, mas a gente precisa fazer com amor. Segue o baile sempre, é tema de uma das suas palestras, é uma frase que você utiliza bastante nas suas transmissões, nas suas falas. O que significa para você essa expressão? Baile, alegria. Ninguém vai em baile, ninguém vai numa festa, ninguém vai num churrasco, se ele não estiver alegre. Ele pode até estar triste, mas na hora que ele chega nesse lugar, nesse ambiente, automaticamente a cabeça dele se transforma e ele fica alegre. Então, nada melhor do que seguir o baile sempre. Seja feliz sempre. Amanhã é um novo dia. Toninho tem um monte de problema. Acabei de falar nas minhas redes sociais. Ontem eu tinha uma live com uma amiga, a gente ia falar sobre motivação no esporte e na vida. E eu não pude fazer, porque a minha filha não passou bem, tive que estar na casa de saúde. Eu vou me matar por causa disso, por mais preocupado que a gente esteja. Mas sempre, sempre tem que seguir o baile. Sempre tem que ficar feliz. Você é uma pessoa que está sempre de bem com a vida, está sempre feliz. Qual seria o segredo dessa felicidade? De onde você tira tanta animação, tanta alegria? Ó, eu tenho 2 segredos. 2 segredos, assim, que me faz muito feliz. Os primeiros é as coisas mais importantes que eu tenho na minha vida, que são as minhas filhas. Eu preciso ser feliz para elas. Eu preciso acordar de manhã motivado. Eu preciso acordar de manhã para provar para minhas filhas que, apesar de eu ter tido uma infância diferente da infância delas hoje, eu venci na vida. E a outra vem aqui de dentro mesmo, de dentro do coração. Eu resolvi um dia sair do vitimismo e entrar de cabeça na minha vida. Toninho, você trabalhou 15 anos numa escola de natação, coordenando essa escola de natação, porque é mérito seu. Você trabalha numa instituição hoje, uma das maiores instituições do Estado, e eu sou muito feliz em estar onde eu estou hoje, por méritos meus. As pessoas te encontram na rua, principalmente seus alunos, crianças, e te abraçam, te dão presentes. Por quê? Porque é méritos seus. Então, assim, motivação, todos os dias você tem que ter motivação? Sim, mas você tem que ver para quem você vai motivar. Não adianta, Fabiola, a gente falar que a gente vai acordar motivado, passar pela a portaria do seu prédio, você não falar um bom dia para o porteiro. Não adianta você falar, hoje eu vou motivar, hoje eu vou acordar motivado, mas a primeira brecada que tiver na sua frente no trânsito, você vai xingar o cara. Isso não é motivação. Então você tem que colocar na cabeça que, se você acordou motivado, você tem que dormir motivado para o outro dia acordar motivado novamente. Toninho, você falou então sobre motivação com atletas, né? E uma das palestras que você dá é para times de futebol. Nós estamos então na Copa do Mundo e eu sempre tive essa dúvida, né? essa curiosidade. Qual é a estratégia que vocês utilizam para motivar os jogadores? Porque não é todo dia que eles estão bem, né, para jogar. Fabíola, eu dei uma palestra no Tanabi para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E uma semana antes da palestra, eu
entrei em contato com a pessoa que me contratou e perguntei como que estava o clima dentro do clube. Eles falaram assim, a pessoa me falou, ó, Toninho, tem alguns atletas que fazem 2, 3 meses que não vê a família. Porque são de longe, a gente está treinando muito pesado. Falei, tá bom. Então, além de eu contar a história, a vitória da minha vida, eu vou colocar a família deles no meio dessa palestra. E eu chegando lá, a primeira pergunta que eu fiz era de onde eram as pessoas. Aí um era do Maranhão, outro era da Bahia, outro era... Tá. Quanto tempo faz que vocês não vê a família de vocês? Aí um falou, 3 meses, outro falou 4 meses. O que eu pedi para a comissão técnica do time do Tanabi? Todos. Eu dei 2 horas e 20 de palestra. Eu fiquei 30 minutos nessa parte. Toda a família, pai e mãe, mandaram um vídeo para os atletas. E eu coloquei os vídeos, as famílias falando para cada um. Então, o engraçado é que, por mais longe que eles estavam, por mais sentindo falta dos pais, porque era garoto de 18, 19 anos, depois daquilo lá, eles se motivaram muito mais. Aí as pessoas me perguntam, falam, pô, mas motivação para time de futebol, precisa. Porque, assim, no nosso trabalho, a gente coloca no nosso trabalho. Eu dou aula todos os dias. Eu preciso de motivação para dar aula. Por mais que eu ame fazer isso. Eles também, eles fazem aquilo lá todo dia. Então, começa a ficar uma coisa repetitiva. Então, se você não motivá-los, se você não partir para a parte de motivação, eles ficam naquela mesmice, e aí, se tem 22 jogadores, só 11 jogam, aí acontece do cara que começar a desistir. Então, trabalhar com um time esportivo, não só do futebol, mas com equipe esportiva, eu acho assim, as pessoas, o time, precisa muito da parte física, muito. Hoje, 90% da equipe de futebol ou da equipe esportiva é a parte física. Mas jamais a gente pode esquecer da parte psicológica do atleta. A gente vê muito, a gente fala assim, mas fulano ganha tanto dinheiro e não é feliz no futebol. Não é. Por quê? Porque a parte física dele está 100%, mas a parte psicológica dele esqueceram. Então, eu acho que todos os times de futebol, todos os times, tinha que ter alguém, psicólogo, algum palestrante motivacional, para trabalhar com essas pessoas, principalmente com os jovens, que ficam longe, que ficam distantes, por mais que eles amem jogar futebol, mais que eles adoram jogar futebol. Só que aquilo lá vai cansando, e se você não se motivar, você começa a perder. E foi assim, foi uma coisa muito legal nesse do Tanabi, porque eu consegui reunir a família do menino que mora lá no Maranhão e o pai dando a força para ele. Então, o segredo da motivação é fazer com que as pessoas não desistam. E trabalhar com equipe esportiva na parte de motivação é muito grande, porque eles têm o resultado depois. E eles vêm contar para você, ó, eu fui campeão, eu fui 2º lugar, eu fui 3º lugar, eu fiz a minha prova boa, graças à tua palavra, às tuas coisas que você falou pra gente. Você lida muito com jovens, né? A maioria, né, acho que do teu público aí é formada por jovens, inclusive no colégio também. Quais seriam os principais dilemas hoje dos jovens que eles te apresentam nesses bate-papos que você faz? A confiança. A confiança das pessoas neles. Eles queixam muito disso. Que as pessoas não confiam mais nos jovens como confiavam antigamente. Eu não sei se é porque hoje o mundo está diferente, hoje as pessoas estão diferentes. Hoje você não tem muito conversa. Hoje, se você for numa balada jovem, você vai ver que os jovens estão conversando através de WhatsApp. Então, assim, o que eles queixam bastante é a confiança dos adultos perante a eles. Só que eu também puxo a orelha deles. Eu falo, e vocês? Quando vocês estão com os adultos, quando vocês estão com os professores, quando vocês estão com os amigos, vocês têm a total confiança neles também? E eu uso uma frase também, eu sou muito de frases motivacionais. Eu uso uma frase que serve muito para essa juventude, muito mesmo. Leão não anda com bicho preguiça. Não adianta. Águia voa com águia e não tem.
Então, se você está num círculo de amizade que não te faz bem, se você está num ciclo de amizade que não é legal, se seus pais estão falando que não é legal para você, se seus amigos mais próximos estão falando que não é legal para você, seja o leão, não seja o bicho preguiça. Porque hoje os jovens estão querendo muito se mostrar, mas não querem aprender. Então, assim, eu gosto muito dessa conversa com os jovens. Eu tenho uma equipe de futsal no Colégio Unifev do ensino médio, primeiro até o terceiro colegial. Os treinos acabam às 7 horas da noite. A gente fica até 7h30, 15 para as 8, ali, batendo papo, conversando, falando de coisas legais, falando de futebol, falando de esporte, falando da vida. Eu quero demonstrar para eles o que eu conquistei. Ah, mas você conquistou muita coisa na sua vida? Talvez para muitos não seja muito, mas para mim é muita coisa. Hoje a vida que eu levo é uma vida muito bacana. Mas por quê? Porque eu corri atrás. Os jovens precisam começar a correr atrás das coisas dele. Na sua opinião, um pós-pandemia, ele trouxe pessoas melhores? Qual que é a tua visão sobre isso? Até este momento, até momentos atrás, as pessoas estavam mais conscientes e mais com amor no coração. Hoje eu já estou sentindo que algumas pessoas, principalmente os jovens, já estão esquecendo da lição que a gente passou durante a pandemia. Já não tem mais amor ao próximo, já não tem mais amor à família, já não tem mais amor aos amigos. Melhorou muito, melhorou muito. Antes da pandemia, as pessoas não se olhavam nos olhos. Antes da pandemia, é engraçado assim que durante a pandemia as pessoas sentiram muita falta do abraço, do aperto de mão. Verdade. Mas antes da pandemia, as pessoas não se abraçavam, as pessoas não apertavam a mão uma da outra, as pessoas não falavam nem bom dia, as pessoas não falavam boa tarde. Então, assim, a pandemia foi uma tragédia mundial, mas serviu, se tem alguma lição da pandemia, serviu para quê? Para que as pessoas se amassem mais umas às outras. Porque a gente pode estar aqui, dali 5 dias, entrar no hospital e não sair mais, como muitos aconteceram. Com certeza. Toninho, você fala também sobre a alta performance nas empresas, né? Que é um outro foco de trabalho também motivacional que você oferece. O que fazer, então, para estimular a produtividade? Fazer com que as pessoas amem o que fazem. Salário, eu bato muito em cima dessa tecla, salário é muito bom. Salário é excelente. Ninguém tem que trabalhar de graça. Ninguém. Só que, se salário alto fosse a solução dos problemas de todo mundo, a gente não tinha artista global com depressão, a gente não tinha jogador de futebol ganhando 700, 800, 900 mil reais com depressão. Então, assim, as empresas me procuram para eu fazer com que as pessoas fabricam esse copo d'água, esse copo de vidro. Que eles fabricam esse copo de vidro com muito amor. Que ele seja o Cristiano Ronaldo da fabricação do copo de vidro. Que ele seja o Neymar fabricando copos de vidro. Eu entro no Colégio Unifev todos os dias querendo ser o Pelé da educação física do Colégio Unifev. Eu entro onde eu vou fazer as palestras querendo ser o melhor. E se eu estiver numa palestra, numa empresa, de 100, 200, 50, 30 pessoas assistindo, se uma pessoa, amanhã, entrar no trabalho e falar assim, realmente, eu preciso fazer o meu melhor, não é porque o meu patrão vai ser mais rico ou vai ficar mais pobre, mas é porque a minha oportunidade, talvez, esteja aqui hoje, mas amanhã esteja em outro lugar. Pessoas que não aparecem, não é vista. Então, seja o destaque da sua empresa, onde você trabalha, fabricando um sofá, seja o destaque da loja que você vende roupa. Não é porque você tem uma meta de X, que você vai bater aquela meta e vai encostar no balcão e vai dizer, deixa a minha amiga fazer, eu não vou deixar o dono da loja mais rico. Não, pense que talvez amanhã você vai ser o dono da loja, por que não? E eu costumo dizer assim, todo mundo tem um dom. Todo mundo tem um dom. Esse dia foi até uma discussão com um amigo meu,
que ele falava que as pessoas, cada um tem o seu dom e pronto. O Cristiano Ronaldo tem o dom de jogar futebol. Tá, mas será que, sem tocar em religião, será que Deus não está sendo injusto dando o dom do Cristiano Ronaldo e não dando o dom para o Toninho? Não, todo mundo tem um dom. Talvez o dom daquela pessoa que fabrica sofá seja fabricar o melhor sofá do mundo. Talvez o dom do Cristiano Ronaldo seja fazer o futebol que o Cristiano Ronaldo jogue. Então, assim, todo mundo tem o seu dom. O dom tem que ser treinável. Eu comecei a dar palestra, eu vi que eu tinha um dom de tocar as pessoas e motivar as pessoas. Eu deixei as minhas coisas de lado para fazer isso? Não. Eu continuo tendo o dom de fazer a palestra, continuo tendo o dom de dar aula, que é a coisa que eu mais gosto no mundo. Então, as pessoas das empresas me procuram para isso, para fazer com que o funcionário não seja aquele funcionário beija-flor, que vai lá, busca o salário no comecinho do mês, volta para casa, só espera chegar o outro dia, o quinto dia útil da semana do próximo mês. E que seja um funcionário que não tenha síndrome do fantástico. Você sabe o que é a síndrome do fantástico? Qual que é a síndrome do fantástico? A síndrome do fantástico é assim, eu uso bastante essa síndrome do fantástico. Meu, a profissão que você faz, qualquer coisa que você faz, se você no domingo à noite, faz esse teste, hein, Fabíola? Tá, se você no domingo à noite, sentar no seu sofá no domingo à noite, começar a musiquinha do Fantástico, e você passar assim na tua cabeça, poxa, amanhã é segunda-feira. Ó vida, amanhã tem que trabalhar de novo. Nossa, como eu não gosto daquela menina que trabalha comigo. Nossa, aquele meu colega de trabalho, eu não suporto ele. Ai, como eu queria estar de atestado médico. Então, você pode ganhar 50, 100, 200, 300, 1 milhão de reais. Você não vai ser feliz. Então, a síndrome do Fantástico não tem que estar andando do seu lado. É a musiquinha do Fantástico, então. A musiquinha do Fantástico. Tocou a música do Fantástico. Você ficou chateado, ficou chateado, começou aquela nuvinha preta na sua cabeça. Ai, meu Deus do céu, amanhã. Esquece que você precisa, infelizmente, você precisa procurar outra profissão, repensar. E tá aí a minha próxima pergunta, então. Para um profissional que se sente estacionado na carreira ou que não enxerga perspectivas de mudança, o que você aconselharia para esse profissional evoluir, mudar, talvez, e crescer? Ser sincero com ele mesmo. Ele tem que olhar no espelho, olhar para ele, no eu dele mesmo, no fundo dele, e falar, eu estou feliz? É isso que eu quero para a minha vida? Eu estou indo trabalhar contente, eu saio da minha casa para ir dar aula no colégio, eu coloco a música que eu gosto, eu me visto da maneira que eu gosto. Então, assim, se o cara está estacionado, se o cara está contando na folhinha os feriados que vai ter durante o ano, procura outra coisa. Nunca é tarde para você começar de novo, nunca. Então, se ele é um bancário e ele não está satisfeito em ser um bancário, vai à luta. Tem espaço para todo mundo. Agora, o que você não pode é ficar no vitimismo e esperando o final da vida chegar. E passa tão rápido, né, Toninho? Com certeza. Já estamos aí no final do ano e a vida passa, né? A vida passa. Às vezes é preciso desconstruir para reconstruir, é isso? Com certeza. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar 5 para frente. Quantas histórias a gente já sabe de pessoas que não conseguiram no primeiro dia, não conseguiram na primeira vez. Ontem mesmo eu coloquei um story no meu Instagram falando do Walt Disney. O Walt Disney, cara, se ele tivesse existido na primeira, na segunda ou na terceira vez, ele não teria o império que ele tem hoje. Quem não sabe a história do Walt Disney, procura saber. É um cara que recebeu vários não, perdeu um emprego na área que ele atua hoje, e assim, sempre dando a volta por cima, sempre querendo mais. Então, assim, as pessoas precisam colocar na cabeça que, é forte isso que eu vou falar, que salário bom não é felicidade. Salário bom é estacionar, ficar na vidinha legal. Eu gosto muito de levar minha família para Rio Preto. Eu gosto muito de comer num lugar legal. Eu gosto muito de vestir um tênis legal, uma camiseta legal. Só que isso não é tudo. Você trabalha com amor porque você ganha bem ou você ganha bem porque trabalha com amor?
Então, uma hora vai chegar. Você pode estar lá no fundinho da fábrica fazendo o teu trabalho. Uma hora alguém vai te ver e vai falar assim, esse cara é bom. Esse cara vai chegar onde ele quiser, se ele tiver a consciência de que ele é bom. Você é um cara muito comunicador, né? Se expressa muito bem e a gente tem percebido que profissionais assim são cada vez mais valorizados, né? A inteligência emocional nos negócios, saber lidar com pessoas tem sido uma requisição, né, muito grande. Você fala sobre isso nas suas palestras também e como desenvolver essa habilidade em lidar com pessoas que é sempre um desafio, né, Toninho? Fabiola, primeiro a gente precisa gostar de pessoas, entendeu? A gente precisa gostar de conversar, de lidar com pessoas, de atender as pessoas. Hoje mesmo, se a gente ficar aqui até 4 horas da tarde, a gente vai conversando e eu não vou nem ver a hora passar. Eu tenho um dado comigo na minha palestra, que eu mostro bastante, é assim, 90% das pessoas são contratadas pelo seu currículo. 90%. Perdão, 99% das pessoas são contratadas pelo seu currículo. 99%. 90% são demitidas pelo seu comportamento. Isso é verídico. Está lá, G1. Quando saiu isso, quando eu vi isso, eu falei, eu preciso mostrar isso para as pessoas. Porque títulos é muito bom. Porque o teu conhecimento, para o seu conhecimento é muito bom você ter títulos, você ter curso, você ter formação. Só que não adianta. Se você não saber lidar com as pessoas, no século que a gente está vivendo, esquece, você vai ser um cara frustrado. Então, a comunicação com as pessoas é diferente do que você ter o conhecimento. Eu ouvi uma frase um dia que, assim, as pessoas, lógico, elas querem saber o seu conhecimento. Claro, ninguém procura um personal sem saber a formação dele, o conhecimento que ele tem. Mas as pessoas querem saber também qual que é a valorização dela perante você. Quanto que ela é importante para você. Eu tenho alunos que passaram na minha mão, que está com 20, 30 anos, e fala comigo até hoje, das aulas de natação que teve quando tinha 7, 8 anos. Então, quer dizer, alguma coisa eu deixei agregado para essas pessoas. Então, assim, a comunicação hoje é muito importante. As pessoas precisam colocar na cabeça que pessoas precisam de pessoas. Tá certo, Toninho. Bom, a gente está aí se aproximando do final do ano, temos 2023 pela frente, passamos essa pandemia, né? Vamos pensar assim. Qual que é a mensagem que você deixa, então, para esse novo ano, para esse novo período da história do mundo? Que as pessoas acreditem mais em si, que as pessoas valorizem mais, principalmente ela, valorize as pessoas e observem as pessoas ao seu redor. Esses tempos eu falei numa empresa que as pessoas se preocupam muito em pedir aumento. Eu preciso ganhar mais, eu quero ganhar mais. Tá, mas você sabe o nome do porteiro da sua empresa? Você sabe o nome do jardineiro da sua empresa? Você sabe o nome da pessoa que tira o lixinho do banheiro da sua empresa? Então, assim, não adianta a gente querer amar as pessoas se a gente não se aproxima das pessoas. Então, assim, para o ano de 2023, eu desejo, assim, que as pessoas se aproximem mais das outras, que as pessoas conversem mais com as outras, que as pessoas valorizem mais as outras, seja ela o cargo que for. Pode ser o diretor da sua empresa, como pode ser o porteiro da sua empresa. Eles têm os mesmos valores. As pessoas têm os mesmos valores. Sem o diretor, não tem emprego, não tem empresa. Mas sem limpeza, sem segurança, também não tem a empresa. Então, assim, o recado que eu deixo é: viva a vida cada dia que passa. Eu tive experiências com a minha mãe morrendo no meu parto, eu tive experiência com meu pai morto com 16 anos de idade, quando eu tinha 16 anos de idade, e eu tive a experiência de perder uma pessoa que, assim, que deixou tudo para cuidar de mim e das minhas irmãs nos meus braços. E depois disso aí, depois dessa morte da minha tia-mãe, eu vi o tanto que eu era forte. Porque
foi aí que eu comecei a colocar na minha cabeça que eu podia ajudar as pessoas através das palavras, através das palestras, através das lives, através de parar na rua e conversar. Quanto tempo faz que você não para na rua e conversa com um amigo? A gente está sempre correndo, né, Sempre, Toninho? sempre correndo, sempre. Eu também. Eu também tenho meus problemas. Eu tenho uma irmã mais velha que mora aqui em Votuporanga que me cobra direto. "Ó, você não vai na minha casa." Por quê? Porque é a correria do dia a dia. Mas uma hora eu paro e falo assim, pô, realmente eu tô devendo essas coisas. Então, assim, se preocupar menos com as coisas banais e se preocupar mais com as coisas motivacionais e emocionais. Tá certo, Toninho. Bom, para finalizar, então, deixe seus contatos aqui pra gente. Você tem palestras diversas, né, para diferentes públicos também, Sim. né? Então, deixe seus contatos aí pro pessoal. Bom, meu Instagram, Antônio Benjamin Silva. Eu posto bastante coisas motivacionais lá, posto coisas do colégio, porque eu também acho que ali é uma motivação pessoal minha e está ali, né? E o meu contato, meu telefone é o 17 997 39 4496. Pode me chamar que a gente vai motivar as pessoas sempre. Tá certo, Toninho. Muito obrigada por esse bate-papo. Foi muito legal, foi muito interessante. Eu tenho certeza que mexeu com o pessoal de casa também. Então, muito legal mesmo. Muito obrigada pela sua presença. Toninho, que é professor do Colégio Unifev, aqui parceiro nosso, e também palestrante motivacional. Um grande abraço para você aí de casa. A gente volta na próxima semana com um novo tema para você. Até lá!